Bom, galera, sextou com o Coringão, bora de atualizações do Corinthians aqui no canal e eu só quero te pedir desculpa, você que acompanhou o meu último vídeo aí, viu que eu fiquei estressado com a política interna, né, do Corinthians, mas eu prometi a mim mesmo não me estressar mais com a política do Corinthians, mas levar de uma forma mais leve, mais cômica ou irônica, quando eu for fazer uma crítica a essa política suja do Corinthians, tá? Mas vamos direto ao ponto aqui, falar sobre Timão. Tem informações importantes e novidades, tem também notícias muito boas também, não é só ruins, graças a Deus. Mas antes eu vou pedir, galera, só deixar seu like aqui nesse vídeo, porque ele fortalece demais aqui no nosso canal. E o YouTube entende, quando você dá o like e acompanha a gente aqui, ele nos ajuda e compartilha para outros corintianos conhecerem aqui o canal, tá? A gente vai seguir com as informações do Corinthians, já começando pelo André Castro, que a gente já fala aqui dele, já mata e já vai para outra notícia, tá? Mas é o seguinte, eu havia trazido para vocês em vídeos atrás aqui no canal, que o André Castro iria se reunir com a atual diretoria, né, com o Stabile do Corinthians, para conversar sobre avanços na negociação com as empresas que ele diz, né, estar aliado, tem parceria, para trazer o Corinthians, para ajudar o Corinthians no sentido financeiro, né. E aí o que acontece, galera? Quando foi na tarde de ontem, tá, eu vou mostrar a foto aí para vocês agora, o André Castro postou essa foto aí no Instagram, tá. Na legenda da foto ele colocou chave para o crescimento, né? No caso do Corinthians, tá? Ele se reuniu com parceiros, mas não foi com a atual diretoria. Eu não conheço a galera que tá junto com ele, obviamente. Tem um japonês ali que tá do lado dele. Mas ele realmente se reuniu com parceiros, mas não com a diretoria do Corinthians. Mas ele já passou uma mensagem aqui que essa reunião é em prol do Corinthians e pro próprio crescimento do Corinthians. Essa imagem, obviamente, de ontem à tarde deu muito o que falar nas redes sociais, né? Inclusive o Shrek da Fiel também, que é bastante relevante, lá no Twitter postou essa imagem e a galera começou a fazer o comentário, né? O comentário da galera, $1 bilhão pra Fiel, né? Céu corintiano vai ficar vermelho. André Bilhão tem coisa boa vindo aí. Esse chinês tem uma lojinha lá no Brás. Enfim, a galera obviamente zoando. O que me chama a atenção, na verdade, é a foto, né? Com uma qualidade horrível, né? Desculpa, eu achei assim uma qualidade tenebrosa dessa foto aqui. É difícil você passar uma credibilidade, né, com a resolução também, assim, dessa imagem, desse jeito aqui. Ainda mais se estiver reunido com parceiros, né, com empresários, enfim, dentro do próprio Corinthians, tá? É meio ruim, é meio ridículo isso aqui, né, pra falar a verdade, vamos ser sinceros, tá? Mas aí o que acontece, galera? Aí, ele começou a responder alguns corintianos na própria página do Instagram, ele não vinha respondendo a galera, e agora ele começou a responder. Aí você até questiona, mas é porque ele tá querendo ganhar visibilidade. Pode ser, galera, ou às vezes também não, né? Não sei. Tudo é obscuro hoje no Corinthians, né? A gente não sabe ao certo quem tá com boa intenção, quem não tá. Mas ele começou a responder a galera aqui, ó. E aí, meu querido, cadê o dinheiro que você disse que tinha? Que corintiano é você? E aí ele respondeu a moça que questionou, né? E ele falou que ele está trabalhando em cima disso, né? E aí ela respondeu, faça isso, por favor, o nosso Corinthians não merece o que está acontecendo e nós torcedores também não. O senhor não tem noção do nosso sofrimento em ver o amor da nossa vida assim, por favor, ajuda a gente. E aí ele responde, confie no trabalho, eu entendo e sofro com tudo que não merecemos passar, estou na luta e vamos conseguir. Enfim, essas são as atualizações até o momento sobre o André Castro e essas reuniões que ele fez, mas ele não, só reforçando para vocês que ele não se reuniu com a diretoria do Corinthians, tá? Então, esqueçam por enquanto, ele não se reuniu, a promessa era com a diretoria do Corinthians e não foi, pelo jeito até agora. Tem a sexta-feira de hoje? Pode ter, né? Até a sexta-feira de hoje. Mas até o momento, nada, tá? E o que saiu aqui eu já trouxe pra vocês. Enfim, não sei, né? Vamos acompanhar aí e o que dá, tá? Bom, seguindo com as atualizações aqui, já entrando nessa parte aqui, porque isso aqui é um completo absurdo, obviamente. O Ministério Público do Estado de São Paulo fixou um prazo de 24 horas para que o Corinthians entregue documentos solicitados e não descarta requisitar a abertura de um inquérito policial por crime de desobediência, caso o clube não cumpra a determinação. Olha o ponto aonde nós estamos chegando no Corinthians. O promotor Cássio Roberto afirmou que requisitou os documentos há mais de um mês, com o objetivo de dar andamento às investigações sobre supostas irregularidades nos gastos do clube durante as gestões de André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. Até o momento, porém, o material não foi entregue. No despacho, o promotor destaca que o pedido foi formalizado em 14 de agosto durante a oitava de Osmar Stabile e o Romeu Tuma Júnior. Ou seja, o pedido foi feito no dia 14 de agosto para o senhor Osmar Stabile, para o senhor Romeu Tuma. Inclusive, o Osmar Stabile disse que iria cooperar, mas depois simplesmente ficou calado, não deu as documentações necessárias para os caras. E os caras agora estressados, o Ministério Público estressado com o Corinthians, que não concede os documentos necessários para as investigações, eles mesmos deram um prazo para o Corinthians entregar em 24 horas. Tá saindo a repercussão agora de que esse documento foi entregue agora pela manhã, né? Saiu essa informação. Não sei se é verdade. Decorrer aí você vai ficar sabendo. Mas parece que foi entregue. Mas olha o ponto que o Corinthians teve que chegar
onde o ponto que o Stable teve que chegar, porque isso desgasta a imagem própria dele, né? Porque eu já falei pra vocês aqui que ele é farinha do mesmo saco, e é mesmo, tá? É uma múmia que tá lá no Corinthians, enfim. Transferban tá aí rolando solto, né? E já falando em Transferban, inclusive o Thiago Salazar aí da Gazeta, que é setorista agora do Santos, mas ele só vive falando de Corinthians, né? Acho que é do Santos agora, do São Paulo, sei lá também, acho que é do Santos. Mas ele trouxe a informação sobre o Corinthians, que se o Corinthians tomar o segundo Transferban, a questão dos pontos, né? Só vai ser afetado na próxima janela. Ou seja, o Corinthians só vai perder pontos na próxima edição aí do Campeonato Brasileiro, na próxima temporada. Só que eu preciso também lembrar, e é bem verdade, ele tem razão nisso, só que eu preciso bem lembrar ele, que lá na FIFA lá, se você tomar o terceiro transferban, a FIFA ela pode imediatamente te aplicar uma sanção com perda de pontos ou rebaixamento. Porque ela entende que ela está sendo passada para trás, que ela não quer que o clube não quer resolver os problemas, e o terceiro ban se torna grave. Então ela pode agir de forma imediata se ela quiser. Então, cara, vamos correr o risco disso? Não, né, Salazar? Não, né? Então, é uma bomba que tá na mão do senhor Stable e que ele precisa resolver de forma imediata, sim. Ou o Corinthians pode se prejudicar, né? Enfim, é a minha opinião também, né, referente a isso. Mas é engraçado, né? Não, tá tudo bem tomar um segundo ban. Mas referente a isso aqui é uma vergonha, tá? Pro Stable, pra atual diretoria. Inclusive, o senhor Romeu Tuma Júnior vai fazer uma reunião agora segunda-feira pra dar explicações. A gente já sabe que é tudo lorota. Ele vai defender os deles lá dentro, junto com o Stable, enfim. Vocês já sabem. O Corinthians, galera, é uma palhaçada hoje, a política interna do Corinthians, tá? Mas isso aqui é uma vergonha pro senhor Osmar Stable. É uma vergonha, literal vergonha, tá? E aí só mostra e prova como essa galerinha lá dentro é tudo farinha do mesmo saco. E eu vivo falando isso aqui pra vocês. Mas tem gente que adora e ama o Stable. Inclusive alguns influencers corintianos que tem por aí amam o Stable, né? Apoiam o Stable. Né? Enfim, então toma na cara de vocês aí, tá? Pra vergonha, né? De muitos aí. Mas enfim, vamos seguir aqui com as informações, galera, porque não tem só informação ruim. Bom, peraí, que a gente vai chegar lá, porque ainda tem informação. Oh, meu Deus do céu. Ó, o Corinthians não tem mais direitos de Murilo, tá? Mas sim 10% do lucro da venda futura. Ou seja, na época foi na gestão do Duílio Monteiro Alves. O Duílio acabou de dizer em nota oficial que foi um erro de comunicação. Olha como esses caras são amadores. E na verdade foi de propósito isso. Um erro de comunicação. Os caras não têm 10% do Murilo, tá? Pente fino, agora os caras estão passando pente fino depois do que aconteceu com o Pedro, né? Agora eles estão passando pente fino lá no Corinthians. Agora, tá? Só que descobriram que o Corinthians não tem os 10% de direito econômico sobre o Murilo. Só pela transação. Ou seja, só para vocês entenderem aqui, de forma mais clara, objetiva, só para vocês entenderem. Eu só vou pôr um exemplo, tá? Vamos supor que o Corinthians vendeu a 10 milhões de euros o Murilo por Nottingham Forest. Nottingham Forest comprou esse jogador por 10 milhões de euros. E quando ele vender o Murilo para outro clube da Europa que esteja interessado, um exemplo, ele vende a 60 milhões de euros. Tira os 10 milhões que ele pagou pelo Murilo, né, tirando ele do Corinthians, o Nottingham Forest vai ter um lucro aí de 50 milhões de euros. E sobre os 50 milhões do lucro do Nottingham Forest, o Corinthians vai ter 10% do lucro, né? Não teria uma grande diferença, tá? Porque se o Corinthians tivesse 10% hoje dos direitos econômicos do Murilo, ele ganharia um pouco mais, tá? Não seria tão diferente assim. Mas isso mostra o que esses caras estão fazendo com o Corinthians. Eles não levam o clube de forma profissional. É simplesmente assim, ó. Eles fazem o que eles quiserem. Eles pagam quem eles quiserem pagar. É ridículo. É escabroso. Talvez só uma SAF mesmo para salvar esse clube. Tá? Aí tem muita gente que vai falar, não, mas o time é do povo. Não vamos se iludir, galera. Quem comanda lá dentro, vocês já sabem quem comanda lá dentro. Não vem com essa palhaçada de que o time é do povo, de que o clube é do povo. Se fosse do povo, essa galerinha lá dentro não tava fazendo essa bagunça que fazem hoje com o Corinthians, não. Vamos parar de se iludir com isso, tá? Mas o Corinthians vai caminhar para isso. Vai caminhar. Esses caras estão destruindo o Corinthians. Mas enfim, vamos seguir aqui, tá? Não vou focar nisso, mas isso aqui é outra vergonha, tá? Um erro de comunicação, segundo o Duílio Monteiro Alves. É brincadeira. Não, galera, não é só notícias ruins, tem notícias boas também no Corinthians, tá? Yuri Alberto vai estar de volta e tá passando por um momento de transição, e assim, né? Em 21 dias o cara voltou, depois da hérnia. Que o prazo de recuperação era de 1 a 3 meses. Em 21 dias, o cara tá de volta. É impressionante. Claro, Yuri tem 24 anos, né? A idade ajuda. Enfim, o que o atleta faz fora dos campos, né? Extra-campo também influencia bastante, mas ele é um jogador que cuida da sua saúde, é jovem ainda, isso ajuda a se regenerar. Enfim, o Yuri Alberto, comprometido, se cuidando, voltou em simplesmente 21 dias. Cara, parabéns pro Yuri Alberto. E aí a gente começa a ver perspectivas nesse Corinthians, nesse atual elenco. Porque é coisa maluca, né? A gente viu
começou a haver um completo desfalque de jogadores se lesionando, e aí de repente a gente começa a ver a volta de praticamente quase todo mundo, né? O José Martins, que inclusive tá pela sua seleção lá, mas vai estar de volta, fraturou a mão, mas já deve estar disponível também pro Corinthians, não sei se vai pro jogo contra o Atlético Paranaense, mas já vai ficar disponível pro Timão nos próximos dias. Não só ele também, o Memphis Depay já teve seu retorno, tá se readaptando, fez seu jogo lá pela Holanda, teve assistência do cara, enfim, também tudo mais lá, tá ajudando bastante a sua seleção, vai estar de volta também para o jogo contra o Atlético Paranaense, volta de lesão, Rodrigo Garro também, então vamos ter o trio, né, Memphis e Yuri, né, e o Garro, né, o trio Prime aí do Corinthians. O André Carrilho, segundo algumas informações da UOL, do jornalista Samir Carvalho, pode ser que ele esteja disponível nas fases finais, tá se recuperando bem, pode ser que ele esteja disponível nas fases finais aí da Copa do Brasil também, tá? Não só ele, também como o Mateuzinho também vai retornar ao Corinthians, né? Não vai jogar provavelmente contra o Atlético Paranaense, mas vai estar à disposição do técnico Dorival Júnior lá, eu acho que no banco de reservas, tá? Inclusive ele foi poupado, né, no jogo contra o Palmeiras, pode ser que ele atue contra o Atlético Paranaense, tá, galera? Até porque a gente não tem muitas opções pela lateral direita, aí não temos mesmo. O Corinthians precisava de reforços, mas com o transfer ban que sofreu, enfim. E aí a gente começa a ver uma perspectiva de uma melhora, pelo menos dentro de campo, com os titulares de volta. Só que aí você fala, pô, mas aí tem o Murilo, né? O Murilo tava vindo bem também, aí o Yuri vai voltar agora. Sim, tem essa questão do Murilo, só que vamos lá, galera, o Murilo se torna uma opção muito boa pro Dorival Júnior, tá? Hoje. Assim como o Kaique também, que atuou bem nas últimas partidas. Olha o Maicon agora no meio campo, nas suas últimas partidas pelo Corinthians, sendo o xerife, jogando bem até. Então assim, o elenco do Corinthians começa a ficar um pouquinho mais inchado com esses jogadores que vão evoluindo, com a galerinha da base que tá no banco de reserva do Corinthians, né, que chegou e subiu pro profissional. Começa a passar uma esperança pro torcedor corintiano, que ainda mesmo sem os reforços necessários que o Corinthians deveria ter, começa a dar esperança pra gente aí, para que o Corinthians tenha uma evolução, uma melhora, uma consistência até o final dessa temporada e quem sabe consiga beliscar uma Copa do Brasil, por exemplo, tá? Então, a gente vai ter Corinthians e Atlético Paranaense, o Hugo Souza vai pegar um voo fretado em cima da hora, devido a esse calendário da CBF é ridículo, né? Enfim, a gente já sabe como é, mas o Hugo Souza vai pegar um voo fretado, vai correr aqui pra cá pra atuar contra o Atlético Paranaense. O Memphis vai atuar, acho que é domingo agora, então vai dar tempo tranquilo. O José Martins também vai chegar a tempo, assim também como o Romero, que inclusive o Paraguai se classificou pra Copa do Mundo, então é uma alegria enorme lá. Mas são jogadores, né? Obviamente, tanto o Romero quanto o Félix Torres também tá na seleção equatoriana, não são titulares hoje do Corinthians, tá? Mas, galera, tá tudo bem, tá tudo dentro do controle. O Corinthians vai enfrentar o Atlético Paranaense basicamente quase com seu time completo. Isso é uma baita notícia maravilhosa pra gente que é corintiano. Estamos vendo o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. E bora lá. Se o Corinthians não traz a alegria fora dos campos, né, na política interna, pelo menos dentro de campo parece que o Corinthians vai produzir alegria pra gente aí nos próximos jogos e quem sabe não até o final dessa temporada. Galera, por enquanto é isso, é as últimas repercussões aqui do Corinthians. Eu só vou pedir, deixa seu like, se inscreva no canal e a gente vai voltar aqui numa próxima, beleza? Grande abraço, até mais e vai Corinthians!